Quando nós falamos em psicopatia, na personalidade psicopata, olá amigos internautas, no vídeo de hoje vamos falar sobre a raiva. Nós temos, por exemplo, pessoas que falam, Marcos, fulano não faz nada pra mim. Olá amigos internautas, no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é quando a pessoa precisa responder a uma pergunta básica: o que eu quero de fato para a minha vida? E para isso vamos usar um pequeno exemplo para ilustrar o que vamos falar no vídeo de hoje. Imagine você a seguinte situação: você está na sua casa um fim de semana e aí você olha para o lado e percebe que ali tem aquele quadro que você ganhou de presente, e aquele quadro ficou um bom tempo encostado no canto da parede e você nunca colocou ele no lugar. E aí naquele dia você resolve, fala assim: hoje eu vou colocar esse quadro naquela parede, naquele local que eu sempre imaginei que ficaria perfeito. E aí você, mexendo nas suas ferramentas, você começa a procurar uma furadeira, porque você vai precisar ali naquele instante, é uma das formas que você terá de colocar o quadro na parede e atingir o resultado. É que aquela furadeira não se encontra mais na sua maleta de ferramentas. E aí você fica muito ansioso e você começa a justificar que realmente não dá para colocar aquele quadro, uma vez que o que você precisa naquele momento, que é a furadeira, você não tem e não consegue ali lembrar de alguém que lhe possa emprestar. Muito bem. É interessante isso porque muitas pessoas passam uma vida toda justificando o adiamento dos resultados que elas tanto querem para a sua vida. Nesse exemplo, nós podemos dizer que, na verdade, a pessoa não precisa de uma furadeira. Ela precisa, sim, de um buraco na parede para que ela coloque o quadro. É interessante isso porque muitas vezes a pessoa chega até o consultório dizendo precisar de furadeiras diversas. Então, o sujeito enumera e dela mudança de hábitos. Uma outra situação é quando a pessoa chega assim: olha, eu tenho que casar de qualquer jeito, eu tenho que ter um relacionamento, eu preciso desse casamento ou desse relacionamento. E aí você, na terapia, consegue mostrar para a pessoa, e a pessoa consegue perceber, melhor dizendo assim, a pessoa consegue perceber que ela não precisa do relacionamento. Ela precisa o quê? De encontrar segurança emocional nela mesma, aumentando a sua autoestima, a sua segurança pessoal. Ou seja, ela percebe que o outro não conseguirá dar a ela o que ela tanto busca. A pessoa fala assim: olha, eu preciso de qualquer jeito de conseguir a minha carteira de motorista. Mas no que ela, na verdade, ela busca primariamente é ela sentir confiança de que ela consegue ter uma liberdade, uma autonomia de ir e vir e provar para o outro que ela é capaz. É interessante esse pequeno exemplo, que com isso a gente percebe que na maioria das vezes nós esquecemos que nós precisamos de algo muito mais elementar. Nós precisamos do buraco na parede e não da furadeira. E muitas pessoas ficam uma vida toda justificando que não conseguem colocar o quadro na parede para decorar a sua casa emocional, porque ainda não tem a furadeira ideal. E ao perceber isso, a pessoa percebe, é uma pergunta elementar: o que você quer para a sua vida? Muitas pessoas não conseguem responder essa pergunta básica: o que você quer? Muitas pessoas ficam presas àquilo que elas não querem. Então elas não querem ser traídas, elas não querem deixar de casar, elas não querem não conseguir um emprego melhor. Mas quando você pergunta a ela o que você quer, de fato, a pessoa não consegue responder. E quando acontece conseguir um emprego melhor, mas quando você pergunta a ela o que você quer, de fato, a pessoa não consegue responder. E quando acontece esse episódio da pessoa ficar titubeando, sem saber o que ela quer, de modo geral, aparece uma outra pessoa, a família, ou um relacionamento, para dizer o que ela deve querer. É interessante porque muitas pessoas dizem assim para mim: ô Marcos, eu passei uma vida toda querendo o que o outro quis para mim. Eu nunca quis de verdade, eu nunca assumi o meu querer. Então, quando você não tem consciência do que você quer para a sua vida, quase sempre aparece uma legião de pessoas, seja na família, seja no relacionamento, para apontar e para indicar o seu querer. E aí você fica escravizado uma vida toda pelo querer do outro.
Então, a terapia, muitas vezes, é uma oportunidade que a pessoa tem de responder a uma pergunta tão básica, tão elementar. O que você quer de verdade? E, na maioria das vezes, as pessoas querem apenas um quadro na parede e acabam se esquecendo que, para isso, não precisam necessariamente somente da furadeira. Elas podem ter outras formas de conseguir esse buraco, esse orifício na parede, que pode se dar muitas vezes porque por ela ficar mais segura, melhorar a autoestima, conseguir empreender mudanças. Então nós queremos muitas vezes realmente assumir o nosso desejo de saber aonde nós queremos chegar, e para isso é indispensável a pessoa se perguntar e responder a essa pergunta: o que eu quero de verdade? Um abraço a vocês e até o próximo vídeo falando um pouco mais sobre psicologia.